Oi, gente! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Gênesis. Vamos continuar com a história de Noé, né? Por uns 3 capítulos, eu acho, a gente vai continuar falando de Noé. E hoje a gente vai falar do dilúvio. Ontem nós vimos Deus, né, escolhendo Noé para fazer essa grande obra, para fazer essa barca, né, para salvar a humanidade, né? Porque foi através dele que recomeçou, né? Tudo ali. E aí a gente vai ler agora a parte do dilúvio. Antes de ler aqui, eu sentindo vontade de fazer uma oração. Nunca fiz isso, né? Pelo menos aqui ao vivo, assim, ao vivo não, no vídeo, né? No podcast lá do Spotify, só de áudio, eu até fazia às vezes. Eu vou fazer uma oração rápida. Senhor, nós estamos diante de Ti, Deus, para Te agradecer pelo dia, pela vida. Pedir que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia, que o Senhor abençoe esse ouvinte que está agora, Senhor, me ouvindo com o coração apreensivo, que o Senhor fale com ele. Esse ouvinte, Deus, que está alegre, feliz, bem realizado, que o Senhor também abençoe e fale com ele, Senhor. Que o Senhor fale com todos nós, tenha misericórdia de nós e que a gente não fique aqui à toa, Deus. Quando a gente lê a Tua palavra, a gente sente a transformação dentro de nós. Que todos que estiverem vendo esse vídeo, ouvindo, sentindo, que sejam abençoados, eles e as suas famílias, Senhor. Nós profetizamos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O dilúvio. Depois o Senhor disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Nossa, pessoal, que beleza, Deus conversa com a gente. Você é a única pessoa que faz certo? Eu tô longe, gente, infelizmente, mas tô correndo atrás, tô tentando, tô tentando ser uma pessoa escolhida, né? A gente tá aqui lendo a palavra de Deus todas as manhãs, todo o tempo, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, orando, pedindo a Deus para que a gente fique mais perto dele, para que ele tenha misericórdia de nós e nos leve de volta para o Éden. Esse é o nosso objetivo. E Deus viu que ele era a única pessoa que fazia o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal. Eu sempre achei que era um casal. Eu acho que é por causa das historinhas infantis na EBD, né, nas escolas bíblicas, a gente aprende, a gente vê, né, as fotinhos de um casal de cada bicho, mas aqui não era só um casal. Leve junto com você 7 casais. 7 casais de cada espécie. Por isso que os estudiosos de números, né, os números bíblicos, numerologia bíblica, eles falam que o 7 é o número da perfeição, né? E tem vários outros significados, mas aqui nesse caso Deus pediu para levar 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Daí quando você fica lendo, como que Noé vai fazer isso? Não era sozinho, tinha os filhos, a nora, a esposa dele lá, mas como que ele vai pegar todas as espécies? A resposta é bem simples, ele não foi buscar nenhum tipo de bicho, o Senhor mandou os bichos irem para lá. Quando a arca estava pronta, o Senhor mandou e ele só foi coordenando a entrada ali, que deve ter dado um trabalho. Imagina, nossa, gente, esse povo trabalhava demais e às vezes a gente não quer ler nem um versículo da Bíblia, um versículo, uma linha, que a gente acha que está muito cansado. Esse povo trabalhava, tá? Eles não eram preguiçosos, não, eram fortes. Aí, tá, daí o Senhor mandava os animais, né? 7 de cada espécie. Ele só tinha que administrar. Pois daqui a 7 dias, 7 também, eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim, eu vou acabar com todos os seres vivos que eu criei. E Noé fez tudo conforme que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, com a sua mulher e com as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves que entraram com Noé
na barca de 2 em 2, fêmea e macho entraram, como Deus havia mandado. Então Deus mandou os animais para lá e mandou Adão acolher 7 casais de cada um. Deus é perfeito, né? Deus faz tudo certinho. Engraçado que o Senhor sempre avisa, né? Ele sempre fala como Ele quer que a gente faça, qual o jeito melhor para fazer. A gente só precisa obedecer. É tão simples. O que você precisa para morar no Éden de novo, para voltar para o Éden, para ir para o céu, para voltar a morar num lugar que não tem morte, dor, envelhecimento, uma série de coisas, mas nosso maior inimigo é a morte, né? Você precisa crer em Jesus Cristo. Só crer. Aquele que crê será salvo. Mas você tem que crer com o coração. Deus tem que olhar para você igual olhou para Noé aqui e falou: eu aprovo aquele ali, eu aprovo a Cláia, eu aprovo a Maria, eu aprovo o José. É só crer. Crer. Quando você crê, você começa a obedecer. Quando você obedece, você ajuda as pessoas, você se torna uma pessoa mais compassiva, mais misericordiosa, mais amorosa, mais doadora. Você sabe que isso tudo vai passar, inclusive o seu corpo vai voltar para o pó. Então você começa a amar mais, ajudar mais, se desprender das coisas terrenas e se ligar, né, com as coisas do céu, que realmente é o que importa, que nossa vida é muito curtinha aqui. A gente vive muito pouquinho. Uma vez um pastor explicou na igreja sobre o tempo aqui, e ele falou que é como se a gente amarrasse um barbante daqui lá na lua, a gente amarrasse o barbante. E a gente ia viver só um metro desse barbante aqui na Terra. Esse 1 metro é o tempo que a gente vive, que agora foi reduzido para 80, 70, 80 anos, né? Na época que eu estou lendo aqui, Deus já falou que seria só 120, que era o tempo que o homem ia viver. Agora é 70, 80 anos, é o tempo que a gente vive. Então é 1 metro daqui até na Lua. Então a gente tem que trabalhar para a eternidade, não para cá. Não tem que se preocupar com as coisas terrenas. Claro que você tem que se preocupar em comer, em beber, em viver bem, o melhor possível, mas não colocar isso à frente de Deus, né? Igual a gente está vendo por aí muitas religiões. Eles estão vendendo a fé. Isso é muito triste. Muito triste. Os animais impuros. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, 17 de fevereiro. Me lembrei de algumas pessoas que faziam aniversário nesse dia. Se arrebentaram. Ah, tá. No dia 17 de fevereiro, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas dos céus. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, como o Senhor havia dito. Nessa época não chovia, a água vinha de baixo. Lá no primeiro capítulo, acho que a gente leu que o Éden era regado por uma água que vinha de baixo, assim, passava e regava, né? E aí, a partir desse momento aqui, quando o Senhor falou que ia mandar o dilúvio, chovia a água do céu, no caso das nuvens, né? E de baixo também, vinha água de baixo, por isso que foi catastrófico, né? E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca, junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastavam pelo chão e as aves. Quando eu li isso para a Uni e para o Heron, eles perguntaram: e os peixes? E os peixes, as baleias? Ai, o Roberto falou por isso: o que você acha? Acho que entrou na arca os peixes. Mas Deus falou todos, menos os peixes, né? Porque os peixes sobrevivem na água, né? Os peixes não entraram aqui. O Senhor nem fala dos peixes. Os animais selvagens, os que se arrastam no chão, e as aves. Os peixes, eles sobreviveram. Os peixes, as baleias, os tubarões. A criança tem uma mente muito gostosa, né? Por isso que a Bíblia manda a gente ser como criança. Porque a criança, ela é inocente, ela é pura. Ela faz a pergunta na hora que vem na cabeça. Ela é sempre espontânea, sempre sincera, verdadeira. A gente tem que ser assim também. A gente precisa ser assim.
Que o Senhor nos dê a graça de ser assim, simples, né? Pessoas simples, pessoas com mais inocência do que maldade. Tá difícil, mas com eles entraram todos os animais, a espécie. Versículo 15. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Os animais eram obedientes. Entraram macho e fêmea de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da arca. Foi o Senhor que fechou a porta da arca. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Ai, minha garganta seca. Deve ser o ar-condicionado que tá ligado aqui. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca. Imagina a água subindo, né? E aí a arca foi flutuando, assim. E ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água ia subindo e a arca ia boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. Cobriu lá o Pico Everest, foi acima daquilo lá. O Pico Everest era o mais alto, agora nem sei. Acho que já não é mais, né? Nunca mais olhei isso. Quando eu era adolescente, ele era o mais alto. Enfim, cobriu a montanha mais alta da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Uau! Olha! Gente, ele subiu na montanha mais alta e ainda subiu 7 metros acima da... Só de falar isso me dá um troço assim que eu fico lembrando da enchente. Ai... Quando a gente via que a enchente não parava, para quem não sabe, né, eu moro aqui em Porto Alegre e a gente passou pela enchente, que o mundo inteiro sabe, né? E quando eles iam medindo, fazendo a medição lá no Guaíba, né, onde que tem o negócio de medir lá, subiu 30 centímetros, a previsão é que suba mais 60 centímetros, aquilo ia dando aflição, e eu me lembrava muito dessa passagem aqui. E a água foi subindo tanto que cobriu todas as montanhas e depois ainda subiu mais 7 metros. Quando você achou que já tinha acabado, ainda subiu mais. É igual aqui. E depois ainda subiu mais 7 metros. 21. Morreram todos os seres vivos que havia na terra. Isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo que havia na terra. Tudo que tinha vida e tudo que respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isso é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. 150 dias, 5 meses. 5 meses eles ficaram nessa arca. Imagina o tanto de comida e de cocô que não tinha nessa arca. A gente pensa muita coisa, é mais por causa das crianças, né? Que a gente começa a ler essas histórias. As crianças sempre fazem umas perguntas assim que a gente como adulto nem pensa, né? Mas eu respondi quando me perguntaram que Noé jogava fora, na água. Ai, que bobeira, né? Falar isso. Mas enfim, gente, agora acabou que durante 150 dias, durante 5 meses, Noé estava na arca com os animais. E amanhã nós leremos o fim do dilúvio, no capítulo 8. Beijão para você, foi muito bom estar aqui. Que o Senhor fale no seu coração, o que eu não falei, e que você volte amanhã. Também vou fazer igual os youtubers profissionais. Que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. O que mais? Pôs o sininho. Aperta o sininho para você receber notificação de tudo que eu fizer aqui. Vou aprontar mais coisas, vou fazer coisas diferentes. Agora que eu já perdi a vergonha mesmo, né? Beijão pra vocês e até amanhã.